Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio desta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Já vamos iniciar neste dia a primeira semana do tempo comum. Domingo foi o dia do batismo do Senhor, dando então o fechamento do ciclo do Natal, nascimento de Jesus, logo depois a Epifania, a manifestação de Deus no meio de nós em forma corpórea, humana, carne e osso e divindade. E agora iniciamos a semana comum. Na verdade, esse vai ser um período curto, porque já em fevereiro, com o início do, digamos assim, tem o carnaval e na sequência a quaresma, que é o nosso tempo forte de penitência, arrependimento e conversão, né? Mas a gente tem que aproveitar esse momento do tempo comum, que são os ensinamentos do Senhor Jesus, para já fazer uma boa preparação para o período quaresmal. Bem, para esta segunda-feira, o santo do dia é o Santo Hilário, e quem for lembrar desse santo vai ser a cor branca. Contudo, se não for o caso, entramos no tempo comum, então a cor litúrgica é a verde, tá? Vamos iniciar a liturgia de hoje fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Joroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, efrainita. Eucana tinha duas mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. E todos os anos esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. E quando oferecia sacrifícios, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isto acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ele a provocava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe dizia: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu o melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no Salmo 115, com refrão: Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor e em teu meio, ó cidade de Sião. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. A aclamação está em Marcos 1, versículo 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho desta segunda-feira está em Marcos capítulo 1, versículo 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, e estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E a única indicação que eu vou fazer, e ainda uma reflexão sobre a liturgia de hoje, está na primeira leitura, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que começa do 1 ao 8, né?
deve ter a sequência para terça-feira. Deixa eu só dar uma olhada rápida. Sim, de fato, tem a continuação para amanhã. Mas, de qualquer forma, você pode estar adiantando esta leitura sobre Ana, a estéril, esposa de Eucana. Eu, particularmente, eu tenho toda vez que eu leio essa parte, eu tenho que ler até o final, porque eu vou fazer o spoiler mesmo, né, das leituras. Não sei se durante a semana vai ser dado o desfecho, mas é importante você seguir na leitura a respeito, qual que é a importância de Ana, esposa de Eucana, para o livro de Samuel. É porque ela é a mãe de Samuel, e Samuel é o profeta que vai ungir o rei Davi, menino. Então, olha que interessante. Isso acontece também na tradição católica, né, a respeito de Nossa Senhora, Santa Ana e São Joaquim também. Muitas vezes aquela pessoa desprezada, aquela pessoa estéril, aí eu não vou nem falar mulher mesmo, eu vou falar sobre até os homens, né? Tem pessoas estéreis, aparentemente estéreis para o mundo. Não dão filhos, não produzem nada, parece que o dom está escondido. E há um sofrimento também da pessoa com relação a essa esterilidade. E muitas vezes cobramos, aí eu vou me colocar também nessa situação, não no quesito casamento ou filhos, mas em vários outros setores vocacionados, né, da nossa vida, em que a gente entra numa dúvida muito cruel e que a gente começa a se autoflagelar e dizer, mas por que que eu estou vivendo essa situação? Porque para os olhos do mundo somos estéreis, em vários fatores de vida. Muitas vezes não temos sucesso profissional, não casamos, não temos filhos. E aí a gente vê a família dos outros ou as outras pessoas e nós vemos que elas aparentemente estão bem. E vou me colocar eu, não vou colocar fardos em vocês, mas aí vem aquela inveja, né? Pô, mas eu não casei tudo e a pessoa tá lá feliz da vida e ainda reclama. Já me aconteceu essas situações, né? Tem gente que, Deus me livre, tem tudo e fica reclamando de tudo. E essas angústias acontecem. Essa angústia de Ana, quem não passou atire a primeira pedra, né? Em algum momento da vida deve ter acontecido. Mas ela se abriu, né, depois para Deus e no santuário ela se derramou em lágrimas, ela abriu o seu coração, na verdade quase arrancou do peito, se despejou em lágrimas, o sacerdote lá do local falou, você bebeu, né, por que você está assim? Eu falei, não, isso não bebi, ela fica braba ainda, eu não bebi, eu estou aqui derramando toda a minha dor para Deus. E muitas vezes é necessário a gente fazer essa abertura mesmo. Quebrar as nossas resistências e, de fato, falar, olha, Deus, não é colocar o Senhor contra a parede, mas o que está acontecendo? E pedir que Deus também nos prepare para a verdade e para a vontade que Ele tem para nós, seja no quesito vida, material e até nas vocações, né, que envolve a vida espiritual da gente. Ana deu o primeiro filho, ela prometeu, o primeiro filho eu darei, né, aqui para o santuário, será ofertado para o sacerdócio perpétuo. Só que se você ler mais adiante, depois de ter ofertado o menino Samuel, ela teve outros filhos. E aí vem uma situação que é necessário a gente meditar bastante. Muitas vezes a gente pede cura e libertação, a gente pede um monte de coisa para Deus, e Deus muitas vezes concede a cura, concede aquele bem, concede algo, sabe, extraordinário. Para cada um de nós é algo extraordinário, mas foi pela graça de Deus. E aí vem aquela situação. E o que nós ofertamos de primícias, de bom coração, a esse Deus todo tão maravilhoso que realmente nos concedeu essa graça? Ana, esposa de Eucana, tendo esse filho, ela disse, se eu tiver um filho, eu vou dar para o sacerdócio de Deus. Não queria ficar com o menino, porque ela poderia ser egoísta. Não, esse filho é meu. Não. Só o fato de ter dado um filho, ela sendo estéril, ter dado filho para o trabalho de Deus, já era uma grande honra para Ana. Mas Deus ainda concedeu mais, concedeu outros filhos para ela não sofrer na velhice, provavelmente. E o mais importante, esse menino Samuel, devido à graça do Senhor operada sobre Ana, era um grande profeta ungido pelo Santo Espírito Santo, que depois tinha o seu papel
muito importante lá para frente, que todos nós sabemos. Se você não sabe, é bom ler também o outro livro de Samuel, o livro 2. Então, veja bem, o que eu quero dizer com essa reflexão relacionada à primeira leitura e que tem a ver com as primeiras leituras na sequência. Você recebeu, que nem eu recebi, uma grande graça. E não tem nada a ver com filho, mas foi uma coisa realmente muito, muito extraordinária. E até hoje ainda não sei como reverter, como devolver, como agradecer a Deus. Mas eu sempre tenho no meu coração isso. Por mais que às vezes eu regrida um pouco para trás, regrida muito, regrida pouco, avança um pouco e regride de novo, mas eu tenho noção clara que é necessário me abrir para Deus e agradecer eternamente. E para você que recebeu alguma graça e deu as costas para Deus e ainda reclama do Papa, da Igreja, etc, etc, etc. Falar em Papa Francisco, realmente está acontecendo umas situações aí, lá na Itália principalmente, que o povo italiano anda bem revoltado. E eu também já falei, eu não concordo com muitas coisas que o Papa anda falando, anda fazendo, mas é Papa, né? Temos que agradar primeiramente a Deus, então rezemos pela Cátedra de Pedro. Mas voltando aqui à situação, temos agradecido efetivamente a ponto de dar as primícias a Deus? E se não demos, dá para reverter, dá tempo ainda. Ou a gente vai dar uma de Caim que matou Abel, cheia das invejas. A gente recebe e é bom agradecido. E aí, como é que é? Então, caríssimo irmão, caríssima irmã, fica a reflexão, tá? Faça a leitura, o estudo da palavra, do livro de Samuel primeiro, depois dá uma avançada no segundo livro de Samuel para você entender toda a trajetória do profeta até Davi. E logo na sequência, porque Samuel parte antes que Davi, né? Depois entra um outro profeta para ajudar ele, o rei Davi. Mas veja a trajetória de vida dessa pessoa, desse profeta. E a Ana também. Muitas vezes a gente precisa agir como Ana, né? Que tem a ver com o Salmo responsorial, com o refrão: oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. Ela fez um sacrifício de louvor dando o próprio filho a serviço de Deus. Bem, então aqui fechamos a reflexão desta segunda-feira, nossa, já foi a terça-feira, desculpa, desta segunda-feira, e vamos pedir que o Príncipe da Paz, Senhor Jesus Cristo, no seu sagrado coração nos acolha, nos ame, né, e que a gente possa amar mais Ele, parando de ofendê-lo. Que a Sagrada Família, São José e Nossa Senhora nos leve também diretamente ao Sagrado Coração de Jesus. Que o casto coração de São José e o Imaculado Coração de Maria não nos faça perder pelo caminho. Paz e